Mas antes, vamos passar um pouco pelo conteúdo do que passou o BAP nessa reunião, que foi transmitida ao vivo pelo canal do clube no YouTube, e que nessa reunião o BAP falou o seguinte: ele anunciou um faturamento de mais de 2 bilhões de reais em 2025. 2 bilhões de reais. Deixou um recado para o mercado. Vai gastar mais que todos os clubes nas janelas de transferências nas próximas temporadas. A gente tem algumas artes aí que a nossa produção preparou com as aspas das falas do BAP. E essa chamou muito a atenção. Abre aspas para o presidente do Flamengo. Eu errei. Sou supersticioso e não aproveitei a janela do meio do ano. Meti o pé na jaca. Quem achou que foi uma janela agressiva, se eu soubesse dos resultados que teria no fim do ano, teria feito o dobro da janela. Só que joguei do lado conservador. Podia trabalhar tranquilamente com uma dívida de mais de 300, 400, 500 milhões de reais de jogadores que vão gerar a garantia que eu vou ganhar o Brasileiro e a Libertadores. Ah, mas e se não ganhar num ano? No ano seguinte está valendo também. Hoje tem um lastro financeiro para isso. Não tenho o que perder. Vamos corrigir isso ao longo de 2026. No Natal desse ano não vai dar tempo ainda. Foi o que disse o presidente do Flamengo sobre a atividade do rubro-negro no mercado da bola, sobre esse faturamento de mais de 2 bilhões de reais em 2025. E eu vi um comentário, Bruno Prado, que me chamou muito a atenção, do Marcelo Beckler, da TNT Sports, que disse o seguinte: eu concordo bastante. Esses 2 bilhões de faturamento, claro, que colocam o Flamengo num patamar quase que inalcançável dentro do futebol brasileiro. Vai ser muito difícil de igualar o Flamengo. O Flamengo que passou por maus bocados na última década, a gente tanto falou sobre isso, se ajustou, passou pelo processo difícil, ajustou a sua casa e hoje colhe os frutos. Um time que tem dinheiro, que tem grana, tá rico. Só que para pular 2 ou 3 degraus vai ser difícil. Porque tá nesse limbo, e foi justamente o que o Marcelo Beckler disse, tá nesse limbo em que não tem muito mais para onde ir em termos de contratação de alto nível. Porque os grandes jogadores, eles não vão sair do futebol europeu. Sim. Então, é claro, aqui vai ter um poder de convencimento maior, aqui vai poder contratar quase todo mundo que quiser de clubes brasileiros, do futebol sul-americano. O José Bota até em um momento falou que o mercado sul-americano é até pequeno para o Flamengo, né? Mas na Europa vai ser difícil de tirar esses grandes jogadores, fazer esses grandes investimentos de caras que chegam para resolver e que estão muito acima. Então, acho que vai ser um faturamento que mantém o Flamengo nesse posto e vai ser muito difícil de tirar, mas para dar um salto de se igualar a um clube europeu em termos de atletas de alto nível, eu acho que é muito difícil, né, Bruno? O que você pensa sobre? Sim, eu vi o vídeo do Marcelo Beckler, que é um ótimo jornalista, um dos melhores aí que temos, e eu concordo, porque aí é uma análise de mercado, não é o que o Flamengo tem de dinheiro ou não. O Flamengo tem muito dinheiro, sem dúvida. O Flamengo vai continuar aí pelos próximos anos como um time que vai todo ano brigar por Brasileiro, por Libertadores, ainda mais como fez esse ano, levando o Brasileiro a sério. Ele ficou de 2020 a 2025 sem ganhar o Brasileiro, porque quando afunilou, ele priorizou Copas, o que eu acho que é um erro, pelo que o Flamengo tem de dinheiro de estrutura, a gente já falou várias vezes sobre isso, mas levando Brasileiro e Libertadores como as prioridades sempre, todo ano, o Flamengo vai estar brigando todo ano. Vai ter ano que vai perder, vai ganhar, ok, não vai ganhar todos os anos, mas vai estar sempre ali. Como ele fala ali, e se eu perder um ano, no outro ano vai estar brigando de novo. Isso o Flamengo já tem há algum tempo. E contratar bons jogadores, ter elencos fortes, normalmente o melhor elenco do país e, consequentemente, hoje do continente, isso o Flamengo tem. O que o Beckler fala no comentário dele, eu concordo, né, e você também concorda, é que é onde está o Flamengo e o futebol brasileiro no mercado. Aí não é o Flamengo, é o futebol brasileiro. Porque o futebol brasileiro, ele está numa posição que ele é comprador aqui na América do Sul e é vendedor mundialmente. Isso diminuiu a distância. Hoje a gente vê, por exemplo, o Palmeiras comprar um jogador como o Vitor Roque por mais de 20 milhões de euros, que era do Barcelona. Como o Flamengo pagou mais de 20 milhões de euros e trouxe o Samuel Lino do Atlético de Madrid. Algumas operações assim, elas vão acontecer e que não aconteciam há um tempo atrás. Isso é uma evolução, principalmente por parte desses dois times. Eles conseguem hoje pagar 20 milhões de euros, 22, 25 milhões para tirar um jogador que está no clube europeu. Mas assim, ele não vai conseguir tirar o melhor jogador desses times. Isso não tem como. Que aí é a questão onde a gente está posicionado no mercado. Aí no caso não é o Flamengo, é o futebol brasileiro. Um jogador que está muito bem num time top da Europa, ele vai ficar lá. O principal centro do mundo do futebol é a Europa, os principais clubes. Ele não vai conseguir chegar lá e tirar um jogador do Paris Saint-Germain, um jogador do Bayern de Munique. Ninguém vai conseguir fazer isso. Por isso que o Beckler fala que assim, o Flamengo tem muito dinheiro,
mas ele não vai subir tanto o nível dos jogadores que ele contrata em relação aos que ele já tem, que já são ótimos. Esse que é o ponto, né? Não é a questão de... Não, o Flamengo não tem time. O time é excelente, exatamente por isso, talvez o Flamengo já tenha hoje o nível máximo que um time brasileiro com muito dinheiro pode conseguir. Ele vai buscar um ou outro que está insatisfeito lá fora ou que tem uma oportunidade de vir para cá, mas ele não vai conseguir trazer todo mundo porque ainda o centro do mundo no futebol é a Europa. Até o Beckler fala no comentário dele, quem consegue às vezes tirar algum jogador importante da Europa é a Arábia Saudita, porque aí eles têm mais dinheiro que os europeus, que não é o caso dos nossos times daqui, que não tem mais dinheiro que esses 8, 10 maiores times da Europa. O Flamengo talvez chegue logo aí, talvez até já esteja entre os 20 maiores faturamentos do mundo, que é muita coisa, mas assim, os grandes jogadores no auge, eles buscam o mercado europeu. Tanto que a gente fez a comparação aqui na final com o Paris Saint-Germain agora, a média de idade dos 11 do Flamengo que iniciaram era de 30 anos, a média de idade dos 11 do Paris Saint-Germain era de 24. O Flamengo ele consegue trazer, não só ele, alguns outros clubes brasileiros também, alguns jogadores como Alexandro, como Danilo, como Jorginho, que passaram por grandes clubes na Europa, mas já estão um pouco mais velhos e acabam não tendo mais o mesmo espaço que tinham. Aí eles voltam para cá. Há alguns anos, esses jogadores, eles ficariam rodando em times médios e pequenos na Europa. Agora eles voltam para cá porque tem times como o Flamengo que pagam salário europeu para eles. Mas aquele cara no auge, isso é meio inalcançável para todos nós aqui, porque o centro do futebol mundial está ali no futebol europeu. E a torcida do Flamengo, é outro ponto para finalizar, né? Que o Beckler já tinha feito esse comentário quando o Flamengo tentou contratar aquele jogador irlandês e meio que a torcida vetou, né? O Johnston. Foi buscar um jogador. Tem outro ponto, porque a torcida do Flamengo não aceita um nome que não seja grande. Ela não aceita uma aposta. Ela quer que vá buscar um cara que já tem nome, já tem peso, já é jogador de seleção, já jogou em times importantes. Então fica essa limitação, que você tem que buscar um jogador importante, porque a sua torcida não vai aceitar um jogador, uma aposta, pelo potencial que tem hoje o Flamengo, mas você vai ter que convencer um jogador a sair do mercado europeu para vir para cá. Mas o mercado sul-americano, não só o Flamengo como outros, já pegam o que aparece de bom aqui, os sul-americanos que não vão para a Europa. Tanto que na final do Intercontinental, dos 11 titulares do Flamengo, 6 eram estrangeiros. Tinham 6 jogadores sul-americanos naqueles 11. Você consegue fazer, vamos dizer assim, uma seleção dos melhores que jogam na América do Sul. Isso consegue, mas buscar um cara que está bem lá, aí é difícil pela posição que o Brasil está no mercado. Tem uma continuação da fala do BAP também, para passar a bola para o Flávio Prado, que ele diz o seguinte, a gente vai colocar a arte na tela também. Abre aspas, o Palmeiras gastou 700 milhões de reais. Gastou muito e fez muito ponto, brigou com a gente até o final. Vamos corrigir essa rota e não vamos deixar ninguém gastar mais do que a gente no Brasil em nenhuma janela. Agora temos dinheiro para isso. Não pode errar 3 janelas seguidas, mas 2 pode. Vamos acelerar. Se errar na primeira janela, tem a segunda. Se errar na segunda, eu demito e contrato alguém novo, para ter um novo tipo de erro. Mais dinheiro a gente tem. Não pode deixar isso acontecer, gastarem mais que o Fla. Isso é um fenômeno das SAFs e das bets no Brasil. Você recebe um caminhão de dinheiro, em vez de pagar as dívidas como fizemos, contrata 2 ou 3 jogadores, foi o que disse o BAP, o presidente do Flamengo. Flávio Prado, claro, uma certa megalomania também do BAP, né? Até porque um faturamento de 2 bilhões de reais é muita coisa e o Flamengo se colocou, mereceu estar nessa posição porque tomou o remédio amargo aqui, até como disse o amigo no nosso chat. Mas acho que fica ali o perigo da coisa, né? Gastar só pelo gastar. Porque é isso, o Flamengo já tem um time bom, um time excelente, um time ótimo. O gastar só pelo gastar, eu acho que vai acabar prejudicando essa rota. Pode criar problemas, até de gestão de elenco, gastar errado só por conta do nome. Porque, por exemplo, a gente pega a posição de centroavante. O Flamengo tem o Pedro, que em condições saudáveis, poucos centroavantes são melhores que o Pedro. Então você vai gastar num centroavante só porque você tem dinheiro para gastar? Eu acho que pode ser um caminho um pouco perigoso para o Flamengo. Mas é claro, tem esse poder. E eu concordo com o que disse o que a gente falou aqui, que é difícil você subir 2 ou 3 degraus em relação ao que é o Flamengo hoje. Porque você não vai, por exemplo, tirar um Harry Kane do Bayern de Munique hoje. Claro. O Flamengo não vai conseguir tirar. E não é só porque é o Flamengo, é porque é o futebol brasileiro e que não está no centro do futebol mundial hoje. Então é um pouco... podemos dizer assim, é um pouco
paradoxal, porque o Flamengo tem muito dinheiro, está muito acima dos outros, mas acho que não tem muito mais para onde ir em termos de elevar a qualidade técnica do time. Flávio, o que você pensa? Eu não vejo valores como um ponto, já que o Flamengo já atingiu um patamar muito elevado, e ele fala disso com orgulho, ok, parabéns. O Flamengo, há 10 anos atrás, era um time endividado, era um time numa situação precária. E hoje ele está realmente com muito dinheiro, com muita condição, mérito do que foi feito por lá. Agora, já que você tem dinheiro, você tem que gastar bem, porque voltar ao estágio anterior é uma coisa possível. Começa a fazer bobagem ou não? Eu não posso gastar menos que ninguém. Pode sim. Pode sim. Se você tem um elenco legal, você vai fazer contratação pontual. Você vai contratar... Você não precisa gastar. Não. Por que eu preciso gastar mais? Por exemplo, vamos supor que o São Paulo viesse aí. Se tem o São Paulo, poderia ser o Santos, poderia ser o Corinthians. Chega aí um árabe e fala, é o seguinte, eu vou ajeitar a vida do São Paulo. Né? Por exemplo. E aí ele quita a dívida do São Paulo e mete mais, sei lá, 50 milhões de dólares para contratar jogadores. O São Paulo precisa disso. Então ele vai gastar mais do que... Aí o Flamengo vai gastar 55 milhões, mesmo ele tendo já um time pronto. Então depende, você precisa... O Flamengo, sim, ele pode contratar, gastar bem, ele tem condição disso. Mas ele pode eventualmente contratar um jogador só e resolver a vida dele. Essa coisa de número não tem muito a ver. É necessidade. O Flamengo hoje pode se dar o luxo de contratar, dentro dos limites que já foram aqui colocados. O centroavante não vai contratar o Haaland. Mas aí ele vê o que é possível dentro do nível que permite ao Flamengo. E ele vai contratar o jogador e faz a aposta certa. Tipo, jogadores que não deram certo na Europa, são vários, e ele montou um time assim. Aí Gabigol, Bruno Henrique, mais ou menos, né, que deu certo, mas voltou rápido. Gerson, Pedro. Aí você vai fazendo um time legal, gastando bem, mas você vai montando um time. Agora, eu não preciso gastar não, mas já que o Palmeiras gastou 700, vou gastar 800. Não tem sentido, é uma coisa, né? Eu acho que ele, não sei se foi exatamente isso que ele quis dizer. Eu vou gastar mais, mas por quê? Não há necessidade. Você tem que ter um elenco tão competitivo quanto. Se o Palmeiras aumentou o nível dele, aí o Flamengo aumenta o nível dele também, para poder se equiparar. Agora, se um desses times aí que está em draga realmente começa a mudar e passa a investir alto, o Flamengo vai querer competir em termos de gastos, para quê? Ele não precisa. Você gasta aquilo que você precisa, né? Você tem um ótimo carro. Aí o seu vizinho tem um carro, uma porcaria de um carro, ele gasta X para ter um carro razoável. Você vai comprar um mais caro para você... Não, é um negócio completamente bobo. Eu acho que... Mas eu não sei se foi bem isso que ele quis dizer, não. Acho que ele quis dizer, sabe, não posso vacilar em janela, eu tenho que ter jogadores pontuais que me deixem com o elenco sempre melhor do que o meu rival, que é o Palmeiras. Acho que é mais ou menos por aí. A gente vai para um intervalo rapidinho na Rádio Jovem Pan, já a gente continua com o nosso Bate-Pronto. Seguimos no YouTube da Jovem Pan Esportes. Pessoal comentando aqui no chat, os torcedores do Flamengo, a gente agradece demais a audiência. Estão criticando por aqui, mas eu concordo com o Flávio no sentido de que tem que gastar de forma inteligente. A gente viu, por exemplo, o adversário do Flamengo no Intercontinental, né, Raí? O PSG, durante muito tempo, gastou para trazer grandes nomes e não teve sucesso. Quando começou a gastar de forma inteligente, montar um elenco de forma inteligente, aí voou. Eu acho que é isso a grande questão, né? O Flamengo, ele não precisa gastar só para ser o time que mais gastou. Ele tem o poder de manter o nível do seu elenco, ou até melhorar levemente, sem precisar fazer investimentos loucos, megalomaníacos. Mas tem esse poder. E eu acho que o Flamengo ele tem totais condições de se gastar de forma inteligente, de manter ali no topo, de se manter no topo por várias temporadas, a não ser que aconteça uma grande tragédia. Mas o Flamengo construiu esse caminho e está nesse caminho por merecimento, meu caro Raimundo Monteiro. Acho que a própria temporada atual mostra isso, né? Sim. O ano de 2025 mostra que o Flamengo não precisa necessariamente ser o clube que mais gastou para vencer e nem mostra que aquele que mais gastou vai vencer. Sinceramente, eu não entendi muito o que o BAP quis dizer com essa fala. Acho que a gente vai ter que observar aí ao longo dos próximos anos nessa gestão dele se de fato essa vai ser uma prática, né, de gastar muito mais do que os outros. Eu não acho que isso vai acontecer, sinceramente. Se você for pensar, por exemplo, para o próximo ano, né, esse ano que vai se iniciar daqui a alguns dias e a temporada também. Quais são as necessidades que o Flamengo tem no mercado? O Boto falou na entrevista que ele deu para o Pilhado no dia da final da Copa do Mundo do Intercontinental.
contra o PSG, né, que o Flamengo tinha ali na mira 3 jogadores para essa janela do início do ano. Um zagueiro, que de fato é uma necessidade do elenco muito, muito grande, né, porque hoje o Flamengo tem Léo Ortiz, Léo Pereira e o Danilo. Sim. Não tem uma outra opção, os meninos que foram utilizados não conseguiram se desenvolver como o clube esperava e imaginava. Um meio-campista, e aí pode ser uma característica de mais criação, para jogar mais na faixa mais central, pode ser um segundo homem de meio-campo, enfim. Aí o Flamengo vai olhar ali para dentro do seu elenco e vai avaliar. E um camisa 9, né, um reserva para o Pedro, porque nesse momento o Flamengo não tem esse jogador. O Bruno Henrique até que terminou o ano jogando na referência, mas já deixou claro mais de uma vez que não é o desejo dele continuar jogando como centroavante, como 9. O Juninho foi embora, foi jogar no futebol mexicano, no Pumas, vendido pelo mesmo valor que o Flamengo comprou, pagou por ele, quando trouxe do Azerbaijão. E o Plata é outro que quebra um galho ali jogando como centroavante, um 9 de mais mobilidade, mas não é exatamente também esse jogador. Então, é um 9 com um perfil mais parecido com o do Pedro, é a necessidade aí para compor o elenco, para brigar por uma vaga no time titular, enfim. A gente está falando de 3 contratações. O Flamengo não vai gastar 700 milhões de reais em 3 contratações. Não deve acontecer. Então, acho que na prática não é o que a gente vai ver, não. O Flamengo gastando mais do que os outros. Acho que na prática o que a gente vai ver é a manutenção de um time forte. Com licença. Claro, vai lá. Só para voltar para a Rádio Jovem Pan. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan com o nosso bate-pronto. Raí Monteiro concluindo seu comentário sobre a fala de Luiz Eduardo Batista, o presidente do Flamengo. Basicamente é isso, né? Acho que o Flamengo vai continuar nos próximos anos mantendo um elenco forte, competitivo, com ótimos jogadores, sem necessariamente ter que gastar uma fortuna por isso. E ainda sobre essa reunião, explicação, apresentação que ele fez, teve uma outra parte que eu achei muito interessante também, que foi a de colocar ali metas, planos, né, para o Flamengo e o que pode atrapalhar. Eu achei isso muito, muito bacana, né? E aí tinha várias questões ali, né? Deixar, por exemplo, o conselho mandar demais no futebol do clube, não olhar para questões que possam manter a gestão profissional, né? Não avaliar ali ano após ano métodos que possam fazer a gestão avançar. Então foi muito bacana desse ponto de vista, né? A apresentação, porque mostrou também ali um clube que está fazendo um ótimo trabalho no presente, mas também pensa como clube para ter uma gestão muito forte no futuro, porque uma gestão muito ruim pode destruir esse trabalho bem feito. Existem vários exemplos no futebol brasileiro, o próprio Flamengo já passou por isso há bastante tempo. Então, acho que tem ótimas notícias, né, dentro de campo, na gestão, na administração do clube, para o torcedor do Flamengo. O BAP também falou nessa reunião, antes da gente concluir esse tema, diz o seguinte: quem tinha um faturamento de 761 milhões de reais em 2024? O São Paulo. Nós crescemos em um ano o faturamento do São Paulo, que era o quarto do Brasil. O que acontece se o Flamengo não ganhar nada esse ano, em 2026? A casa cai? A gente fatura 1,4 bilhão. O orçamento do Palmeiras, com tudo dentro, é 1,2 bilhão. Então temos fôlego e musculatura para irmos por muito mais. Eu, sendo um clube de futebol, não tenho investimento melhor do que reinvestir no clube. Temos um caixa absolutamente saudável, um resultado crescente, uma margem acima de 30%. Isso se a gente não ganhar nada. Se ganha de novo, vamos para uma margem de 40%. E mais condições de investir no negócio. O Flamengo vai virar um monstro das Américas do ponto de vista econômico. E ele ainda falou uma coisa muito interessante também, que ele acredita que o Flamengo será o único clube em 2029 a não ser uma SAF no Brasil, em 2029. Diz o seguinte: acredito que em 2029 o único que não seja uma SAF seja o Flamengo. Vejo muitos dirigentes tocando o clube de maneira leniente para piorar o resultado e dizer: olha para o Flamengo, como vou competir com esses filhos da... Só se virar SAF, tenho um investidor e para deleite de vocês estou aqui para ser o CEO da SAF. Fecha aspas, né, do que diria esses dirigentes que cita o BAP. Isso está acontecendo em vários clubes do Brasil. Olha o Atlético Mineiro, assume o clube como mecenas, endivida o clube e ele é a garantia. Chega uma hora e diz: quero receber. Ah, não tem dinheiro? Me paga com ações. Pronto, virei o dono do clube. Hoje há aventureiros vindo para cá. E se vier um fundo soberano da Arábia Saudita, será que o Flamengo está preparado para concorrer com quem tem bilhões para investir? Isso é para pensar. O dinheiro hoje não tem origem, não tem pátria. A gente tem que tomar cuidado com aventureiros e falsos messias. Flávio Prado foi o que disse Luiz Eduardo Batista, o BAP. E eu acho que é uma visão que é muito interessante,
porque o Flamengo ele se colocou nessa posição no momento em que muitos estão recorrendo à SAF para consertar erros e para se salvar. O Flamengo já conseguiu fazer esse processo tortuoso, né? E vai ser muito difícil alcançar o Flamengo em termos de investimento, em termos de organização. A gente fala tanto da espanholização do futebol brasileiro, do Flamengo e do Palmeiras sendo Barcelona e Real Madrid, e é um cenário em que eu acho que é bem possível mesmo. Porque o Flamengo hoje está num patamar em que, se não fizer nada de muito trágico, de muito errado, ele vai conseguir se manter nisso aí até perder de vista. Eu concordo, eu acho que nós já estamos espanholizados. Sim. A única briga é pelo Atlético de Madrid. Uma hora é o Botafogo, outra hora é o Atlético Mineiro, outra hora é o Fluminense. Mas a briga é pelo Atlético de Madrid. Barcelona e Real Madrid já está mais que definido. A menos que, agora eu vejo algumas SAFs, por exemplo, tem SAFs aventureiras, verdade, né? Sim. O 777 foi terrível. Por exemplo, é a própria SAF do Atlético, você não sabe direito como é que ela funciona. Não há o investimento que se imaginava, ou não da maneira que se imaginava. Cruzeiro é uma dúvida, até que ponto o Pedro Lourenço vai continuar investindo. Mas existem algumas SAFs bem concretizadas, tipo a do Bahia. Sim. Se o Grupo City resolver botar dinheiro, aí ele pode quebrar esse ele não vai ser Atlético de Madrid, ele pode ser Barcelona ou Real Madrid, ele pode entrar nessa briga direitinho. A própria SAF do Bragantino, por enquanto ela é uma SAF para fazer dinheiro, contratar moleque, vender e fazer dinheiro. Se eles resolverem investir para valer, eles podem realmente competir nesse nível. Então existem SAFs e SAFs, né? Não dá pra, a SAF por si só não é uma solução. SAF do Botafogo, né? Tem hora que é boa, tem hora que não é. Faz umas coisas sensacionais, depois faz uns disparates. É uma coisa meio doida. Esquisitas, né? Você não consegue. A SAF é o João Textor. Sim. E ele é João Textor, né? Ele está sendo o que ele é em todo lugar. Então depende. Assim, quando o BAP fala, dá a entender, imagino eu, que a gente precisa ouvir, né? Às vezes no texto não fica muito claro. Quando ele demoniza a SAF, eu não acho, não é bem assim. Depende da SAF. Uhum. Então, a Seven realmente é uma SAF para ser demonizada. E a do City vê o progresso do Bahia nos últimos tempos, né? O Bragantino não era nada, hoje ele é uma coisa estável. Mas não investe ainda, nem sei se vai investir. Então, isso que eu quero dizer. O que é melhor? Você está na situação do Bahia ou na situação do São Paulo? Na situação do Bahia ou na situação do Corinthians? Por exemplo, né? Só para citar. A situação do Bragantino ou do Santos? É o que eu estou falando. O Santos está falando de SAF. Que SAF vem aí? Por exemplo, tem essa história, não sei nem se a gente vai falar disso, que o filho do dono da Crefisa poderia investir no Vasco. Vamos falar disso. Então eu deixo para depois. Essa SAF é ruim ou é boa? Né? Então, existem SAFs e SAFs. O Flamengo achou o sistema dele, deu tudo certinho. Palmeiras achou o sistema dele. E é uma maneira. Isso mostra o quê? Não é preciso ser SAF para você crescer. Mas isso não quer dizer que uma SAF não faça crescer, como é o caso do Bahia. Então, acho que não tem um sistema único, não, uma maneira única. Cada um vai trabalhar da maneira que lhe for mais conveniente. E nem todo mundo tem o mesmo poder de arrecadação que o Flamengo também. Exatamente, isso também. Uma coisa desse ponto aí que ele falou, que é verdade, eu também acho que em pouco tempo quase todos serão SAF. E muitos com essa historinha aí, não dá mais, eu vou ser o CEO, tem muitos que têm esse plano. E aí, né? É complicado. Às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Mas é difícil, né? Alguém chegar, botar dinheiro e dar na mão, eu vou trazer meu dinheiro e você administra o meu dinheiro, né? Vou enfiar meu dinheiro na mão de quem quebrou. De quem quebrou o clube. Vou pegar um exemplo, né? Eu vou te dar um exemplo, né? Sim. São Paulo. Imagina o cara vai lá e enfia o dinheiro dele no São Paulo, né? Dizem aí, vai virar SAF, tem aí alguém tentando, enfim. E aí o cara vai colocar o Casares para ser o CEO da SAF. O cara quebrou o clube. Se precisou virar SAF é porque não estava funcionando, né? Precisou virar SAF. Mas acho que muitos vão partir para esse caminho. Tem algumas questões aí, né? Que até entra um pouco no que a gente falou antes do comentário do Beckler do Flamengo no mercado. Tem uma coisa que também vai para o mercado brasileiro, que também tem a ver por estar no Brasil, em relação às SAFs. Uma coisa é você comprar a SAF de um clube da Premier League, que você tem uma exposição no mundo inteiro. Uhum. Outra coisa é você comprar uma SAF no Brasil, que tem uma exposição regional. Até agora, o que nós tivemos de SAF aqui no Brasil? Cruzeiro, um ex-jogador que era o Ronaldo, pegou o Cruzeiro destruído, botou a casa em ordem, vendeu para um empresário que é cruzeirense, que é torcedor do clube.
O Atlético também são torcedores do clube ali, que ajudaram, investiram, aí o Atlético devia para eles e eles acabaram assumindo o clube, mas são todos torcedores do Atlético. Aí nós temos a 777 do Vasco, que também comprou clube em muito lugar do mundo e não deu certo. A empresa acabou, né, praticamente, a empresa... Enfim, não deu certo. Hoje o Vasco tem a SAF à venda, que pode ter esse negócio aí com o filho do seu Lamac ali, o marido da Leila. Não é filho da Leila, é filho do marido dela. E aí tem o Botafogo, o Textor. O Botafogo foi campeão, como há muito tempo não era, só que aí tem todo esse rolo. Agora não dá para saber nem se daqui a pouco o Textor vai estar comandando a SAF. Lá no Lyon já não é mais ele, era o mesmo grupo. E aí tem os que são mais consolidados, realmente são times como o Grupo City e a Red Bull, que tem clubes do mundo inteiro. Aí pegaram também um no Brasil. O Grupo City pegou o Bahia, a Red Bull pegou o Bragantino. Que também não dá para saber. O objetivo do Grupo City com o Bahia é transformar o Bahia no maior time do país. Até agora, fora o Manchester City, nenhum time do Grupo City chegou assim com... Não, eu estou investindo nesse país que eu quero que o meu time seja o maior do país. Só o Manchester City teve esse investimento. Como os times da Red Bull também... não são a maior potência dos seus países. São times, o Leipzig, por exemplo, é um time hoje importante, mas não compete com o Bayern de Munique. Já foi vice-campeão alemão, mas não disputa pelo título. Então, aqui no Brasil, tem que ver até que ponto é interessante para um investidor internacional, um cara realmente com poder, um cara mais forte, investir aqui. Pelo mesmo motivo que a gente falou do mercado do Flamengo. O Flamengo tem dinheiro, mas até que ponto interessa para o jogador top sair da Europa e vir para cá? Então é a mesma coisa das SAFs. Até que ponto interessa para um investidor forte internacional comprar um clube no Brasil e transformar esse clube numa potência? Que o máximo que ele vai ser é uma potência regional, sul-americana, não vai ser uma potência mundial. Então também tem esse ponto. Mas eu concordo com o BAP que há uma tendência, mais por falta de opção, mais porque não tem mais o que fazer. Salvação. Que muitos viram SAF. Botafogo, Vasco e Cruzeiro viraram SAF porque não tinham mais o que fazer. Assim, meio que vamos tentar isso aí porque com as próprias pernas não vai deixar de ser relevante, vai deixar de ser competitivo. E até esse exemplo que ele usou, né, de investidor, fundo soberano da Arábia Saudita. Qual a contrapartida que recebe um fundo soberano da Arábia Saudita de investir num clube brasileiro? Sim, que uma coisa é a Arábia Saudita investir num clube inglês, como tem o Newcastle. Sim. Que aí até para a imagem do país, essa foi muita intenção de passar uma imagem melhor do país. Washing. E aí você pega um time inglês, como o Qatar pegou o Paris Saint-Germain, que é um clube mundial. Mesmo assim, o Newcastle é um investimento relativo, né? O fair play financeiro barrou um pouco. Claro. Mas, e outra coisa que eles fizeram, eles levaram jogadores importantes para o país. Para o país, Cristiano Ronaldo está indo para a Arábia Saudita. Para esse objetivo de uma imagem melhor do país, fantástico. Se a Neymar, quando foi para lá, outros grandes jogadores. Estou trazendo, aliando a imagem Cristiano Ronaldo da Arábia Saudita. Como o Qatar, quando compra o Neymar, quando traz o Messi para o Paris, também, a imagem do Qatar ligada ao clube, ligada ao Neymar, ligada ao Messi, ligada ao Mbappé. Então, aqui não vai ter esse peso. Assim, a Arábia Saudita compra um clube aqui. Não vai ter esse peso mundial assim para a imagem do país, que é um dos principais objetivos.